na luta de trincheiras e no deslocamento pelo chão. Preparam o terreno para que o movimento de tanques não esbarre em muitos obstáculos intransponíveis. O momento certo para este pessoal entrar em ação é tópico de discussões dos 3 chefes máximos da operação militar do lado americano, abaixo do presidente. O ministro da Defesa, Richard Cheney, o chefe do Estado-Maior, General Colin Powell, e o chefe de operações no campo, General Norman Schwarzkopf. Eles passaram hoje o 2º dia na Arábia Saudita avaliando o estágio atual da guerra para resolver que novos passos tomar. Vão passar a arte da guerra. Eles produzem fotografias instantâneas de trás das linhas do inimigo com nitidez impressionante. Essa foto do Kuwait foi tirada depois da invasão e antes do bombardeio. Mostra pistas de aeroportos, oleodutos e tanques de armazenamento de petróleo na cidade do Kuwait. Há pelo menos 2 dúzias de satélites americanos vasculhando o Oriente Médio. Satélites como esse ajudam a escolher os alvos e avaliar os estragos feitos pelos bombardeios. Nessas fotos é possível identificar objetos de 5 metros de comprimento. Outros satélites identificam objetos de 10 centímetros. O satélite DSP tem sensores a calor que varrem a área a cada 20 segundos. Eles localizam as plataformas dos Scud, identificam o momento do lançamento do míssil. Isso dá um espaço de 3 a 4 minutos para lançar o Patriota, que vai abater o Scud. O satélite Lacrosse tem um radar poderoso que atravessa nuvens e tempestades de areia e consegue ver através dos montes de areia para fotografar bunkers e trincheiras. O grupo de satélites GPS diz às tropas em terra em que ponto do deserto elas estão. Milhares dessas unidades de recepção e transmissão se comunicam com o satélite e com as tropas. E tem o satélite Magnum, que ouve as conversas do inimigo por telefone. E Melissa Rathbone Neely, de 20 anos, a primeira mulher prisioneira de guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Um outro momento dramático foi quando o ministro da Defesa de Israel, Moshe Aaron... Às 2 horas de Eugene Primakov, em Bagdá. Ele está no hotel Al-Rashid, o refúgio dos jornalistas internacionais. Hoje, Primakov saiu com a gasolina contada para fazer um passeio pela destruição de Bagdá. Visitou o que resta do Ministério do Interior e depois de 3 horas voltou ao hotel dizendo: não encontrei ninguém. Recentes ou de arquivo. Yasser Arafat também foi para Bagdá depois de conversar ontem nos céus de Israel. Nesta imagem do cinegrafista Paulo Zero, vocês veem um momento em que isso aconteceu. Mas novamente parte do míssil ficou intacta e explodiu num bairro de classe média alta. 7 pessoas ficaram feridas, mas apenas levemente. 2 casas foram as mais atingidas, principalmente esta, onde sobrou pouca coisa. Só havia uma pessoa dentro da casa no momento da explosão, e ela estava exatamente naquela parte que não foi completamente destruída. O morador teve apenas escoriações e um grande susto. Nesta casa ao lado, a destruição também foi grande. Esse jovem era o único morador. Ele conta que... Foram 3 horas de ataque sem parar. Um oficial britânico recomenda aos iraquianos que fiquem em casa e evitem atravessar pontes se quiserem ficar vivos. Esta guerra tem servido como demonstração de sofisticada tecnologia eletrônica. São bombas a laser, visores noturnos e até mísseis como o Tomahawk, que dão voltas pela cidade, fazem curvas e desvios à procura do alvo programado em computador. Mas essa guerra tem apresentado também alguns problemas elementares para a logística de combate. Um deles, por exemplo, é o tipo de areia do deserto saudita. É uma areia tão fina que em alguns lugares parece até talco. Isso dificulta o movimento de veículos e atrapalha, por exemplo, os soldados que cavam trincheiras. Logo depois de fazer os buracos, está tudo cheio de areia outra vez. Mas o principal é que esta areia fina é infernal para as máquinas da guerra. Helicópteros Chinook, por exemplo, sofrem com a areia porque voam baixo, perto do chão a 250 km por hora. A areia entra no rotor e exige manutenção constante. Do contrário, a máquina quebra. Como voam tão baixo, os pilotos são obrigados a usar roupas protetoras contra ataques químicos ou biológicos. Os soldados que forem afetados por gases, germes ou ferimentos tradicionais de batalha contam com hospitais de campanha que prestarão primeiros socorros e podem executar até cirurgias complicadas. Para tratamentos adicionais,
As vítimas são removidas para longe do fronte, até mesmo para hospitais na Europa. Médicos e enfermeiras agora sabem que o trabalho pesado de atendimento foi adiado, graças à decisão do presidente Bush de não começar os combates por terra por enquanto. O pessoal de infantaria que está na fronteira do Kuwait aguardando ordens para entrar por terra já demonstra impaciência com tanto treinamento e pouca ação. Mas os comandantes explicam que é melhor deixar os aviões cuidarem da limpeza inicial do terreno inimigo antes de pisar lá. A coordenação da limpeza fica por conta de especialistas como estes, na sala de operações do destroyer britânico Gloucester. Dali se controlam as missões de aviões britânicos e americanos em ataques no Kuwait e no Iraque. Os controladores de voo em seus consoles eletrônicos ficam de olho no movimento de aviões iraquianos, que é quase nulo, e decidem onde e quando os aviões aliados devem atacar. O movimento aéreo é tão intenso nos céus do Kuwait, com centenas de missões por dia, que um oficial já comparou o tráfego aos aeroportos de Los Angeles, Dallas e Atlanta combinados. A aviação aliada ultrapassa a marca de 65 mil missões contra posições iraquianas. Rodolfo Gamberini. São agora 27 dias de guerra e uma verdadeira tempestade de bombas aliadas continua desabando sobre as tropas iraquianas. Até quando o Iraque vai resistir a esse ataque? A superioridade aérea dos aliados parece aumentar a cada dia. Nas últimas horas, o tempo melhorou na região do Golfo Pérsico em geral e os ataques aéreos aliados também aumentaram. Os alvos são posições da Guarda Republicana aqui no norte do Kuwait e também nesta região sudeste aqui do Iraque. Os aliados dizem que estão atacando alvos militares e também estratégicos. Para atingir a artilharia antiaérea e os radares inimigos, os aliados estão usando o avião F-4G. Esse é um avião que foi projetado para destruir baterias antiaéreas e também radares inimigos. Ele é uma espécie de Phantom modificado. E funciona assim: ele capta o sinal eletrônico do radar inimigo, interfere nesse sinal e acaba atrapalhando o funcionamento do radar. Dessa forma, o F-4G escapa do míssil inimigo. Descoberto então de onde partiu o disparo ou então o sinal do radar, o avião lança um míssil HARM, que é projetado para destruir radares. Segundo o comando americano no Golfo, os iraquianos estão chegando a desligar os seus radares para evitar a ação do F-4G. Os aviões americanos que estão atuando no Golfo agora mudaram um pouco o seu tipo de armamento. Ao invés das bombas convencionais, eles estão usando neste momento mísseis Maverick. O analista militar Roberto Godoy explica agora como funciona esse míssil, o Maverick. A versão empregada contra o Iraque é a mais recente, com alcance de 16 quilômetros, da qual o Pentágono encomendou ao fabricante 30 mil unidades ao preço médio de $100 mil cada um. O Maverick pode ser guiado por raios laser, vídeo, calor, ou pode ser atraído até pela atividade eletrônica do próprio alvo. O Maverick tem um sistema interno, o Servite, que não se deixa enganar pelo truque iraquiano de usar maquetes de tanques e aviões para confundir os bombardeiros aliados. O míssil sabe distinguir o alvo morto do alvo vivo e avisa o piloto, antes do disparo, quando o objetivo visado não passa de um carro alegórico. Nós voltamos com Cid Moreira. Depois de amanhã é o Dia dos Namorados nos Estados Unidos. Os soldados que estão na guerra Paulo, os ataques aéreos devem continuar em apoio à ofensiva terrestre, assim como os bombardeios navais. A precisão com que podem atingir os alvos inimigos não coloca em risco as forças de terra. Elas devem atacar as tropas iraquianas no Kuwait em 3 frentes. Através da fronteira com a Arábia Saudita em direção à cidade do Kuwait. Aí seriam utilizadas unidades de tanques velozes e bem equipados. A segunda frente se daria com helicópteros que despejariam marines, já nas proximidades da capital. E uma terceira frente atacaria a Guarda Nacional ao norte do país, avançando por um pedaço do território do Iraque. A Guarda Nacional é um alvo prioritário por ser uma tropa muito bem treinada para a guerra no deserto. Quando se virem acuados, esses soldados podem tentar uma retirada, mas aí vão encontrar destruídas todas as pontes na retaguarda. Se os iraquianos decidirem recuar para dentro da fronteira do seu próprio país, os aliados vão permanecer no Kuwait para impedir uma nova invasão das forças de Saddam Hussein. Perto de Nova York, nos arredores de Catskill... Pierre Jox, o novo ministro, é fiel seguidor do presidente Mitterrand e reza pela cartilha de Bush.
junto com o secretário de Segurança do Reino Unido, Tom King, passou o dia no Pentágono conversando com os assessores militares de Bush e na Casa Branca com o próprio presidente. Mas a discussão sobre quando vai acontecer o ataque terrestre das forças aliadas continua. Os aliados árabes querem terminar logo com a guerra. Por isso, quanto antes, melhor. Para as forças aliadas, esperar que os bombardeios aéreos produzam mais resultados significa arriscar menos. A seguir, Bob Garcia enumera alguns fatores que estão sendo observados pelos comandantes militares na Arábia Saudita. As imagens são da NBC. Depois de amanhã chega a lua nova no hemisfério norte e escuridão quase total. Os especialistas militares dizem que isso é bom para as forças aliadas, tanto aéreas quanto terrestres, porque foram treinadas para lutar no escuro com seus visores especiais. A capacidade dos iraquianos para lutar de noite é muito limitada. A lua cheia volta em 16 de março e em 17 de março começa o Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. Os sauditas decidiram que não vão observar o jejum durante o dia que acontece nesse período. Os ventos de março, conhecidos na região do Golfo como chamal, podem desempenhar um papel importante. O ar quente que vem da África se encontra com o ar frio vindo do norte da Europa e causa as tempestades de areia que atingem o campo de batalha e tornam qualquer combate mais difícil. Depois disso, os dias ficam mais longos e o calor volta com toda a força ao deserto, chegando perto dos 45 graus. É possível que o maior obstáculo ocorra no mês de junho, se a guerra não tiver acabado até aquele mês. Em 14 de junho começa o Hajj, a peregrinação de milhões de muçulmanos de todo o mundo para Meca e Medina. Mesmo em períodos de paz, essa peregrinação exerce enormes pressões sobre o aparato de segurança interna da Arábia Saudita, sobre os aeroportos e as redes de transporte. Enquanto as lideranças militares discutem as opções de combate, os soldados da Força Multinacional fazem treinamento intensivo no deserto. Mais de 18 mil soldados do Kuwait ocupado passam horas por dia treinando. Eles estão baseados no deserto da Arábia Saudita, prontos para entrar em combate assim que os comandos superiores determinarem. Na cabeça, um único pensamento: expulsar os invasores iraquianos do Kuwait. Um jato americano está dando muito trabalho para o sistema de radares e as baterias antiaéreas do Iraque. Ele é o F-4G, um jato Phantom com modelo atualizado e modificações recebidas nos últimos 20 anos. É um dos mais sofisticados armamentos do arsenal aliado. Esse avião foi desenhado para voar sobre as linhas de combate e destruir radares e baterias antiaéreas do inimigo. Seu sofisticado sistema detecta as emissões dos radares inimigos e faz emitir sinais para confundi-los. Isso dificulta a ação das baterias antiaéreas que não conseguem atingir os F-4G. Para destruir as instalações rastreadoras, um míssil antirradar é lançado. Ele é programado para perseguir os sinais emitidos pelos radares. Especialistas militares dizem que as missões desse jato têm sido tão bem sucedidas que o Iraque está desligando muitos dos seus sistemas de radares para poupá-los da destruição. Área de estocagem de água e comida, unidade médica, cozinha, depósito de armamentos e os dormitórios. Cada um desses compartimentos pode alojar até 100 soldados. Uma sala de descontaminação evita os efeitos de possíveis bombas químicas. Acredita-se que esses bunkers possam resistir a intensos bombardeios aéreos, terremotos e até ataques nucleares na superfície. Mas os aliados contam com as chamadas armas inteligentes, que buscam as saídas de emergência e os sistemas de ar para tentar destruir essas fortalezas subterrâneas. Há países árabes muito ricos. Está lutando pela independência de um dos mais ricos, o Kuwait. Robert Homed, banqueiro de investimento, diz que quando acabar a guerra, os $500. A renda per capita do Kuwait era de $10 mil por ano. Na guerra, pelo menos 400 pessoas morreram dentro de um abrigo antiaéreo destruído pelo ataque dos aliados. 2 bombas atingiram o abrigo no leste de Bagdá. Com capacidade para 1.500 pessoas, o prédio estava sendo usado como refúgio contra os bombardeios aliados todas as noites durante as últimas 4 semanas. No momento das explosões desta madrugada, o abrigo estava lotado. As pessoas ficaram presas dentro do refúgio e muitas morreram asfixiadas. Hoje cedo ainda saía muita fumaça do prédio. Os bombeiros passaram a manhã tentando apagar o fogo. O resgate dos corpos ainda não terminou. No final da manhã, 40 corpos foram recolhidos. Segundo a equipe de resgate,
eles estavam irreconhecíveis. O abrigo atingido pelo bombardeio em Bagdá foi construído em 84 durante a guerra entre o Irã e o Iraque. O prédio foi instalado no mesmo bloco onde funcionam um supermercado, uma escola e uma mesquita também. O Pentágono informou que vai abrir inquérito sobre o bombardeio contra o abrigo. De Amman, na Jordânia, o correspondente Pedro Bial tem agora outras informações sobre o bombardeio desta madrugada contra Bagdá. Respondendo às acusações iraquianas de que centenas de pessoas foram mortas no ataque ao abrigo antiaéreo em Bagdá, um porta-voz da Casa Branca disse: "Nós não sabemos se isso é verdade e não temos como saber." No fogo cruzado da propaganda, os iraquianos têm interesse em mostrar o maior número de feridos e mortos, enquanto A Federação de Estudos Nucleares dos Estados Unidos acredita que centenas de tropas iraquianas estão protegidas em bunkers como este. Eles ficam a mais de 15 metros de profundidade. Têm grossas paredes de concreto, saídas de emergência, sistema de ventilação, posto de comando e depósito de alimentos. Os bunkers têm também um centro médico, cozinha e um depósito de armas. Cada pavilhão como este é capaz de abrigar pelo menos 100 soldados. O bunker também tem um abrigo contra ataques com armas químicas. Eles podem resistir a ataques com mísseis, a um terremoto e até a um ataque nuclear. Mas armas inteligentes são capazes de atingir os bunkers iraquianos se elas tiverem como alvo o sistema de ventilação e as saídas de emergência. O presidente Saddam Hussein surpreende o mundo e aceita discutir a paz. Para os iraquianos, todos inúteis. 2 das bombas aliadas destruíram um prédio no centro de Bagdá e mataram centenas de civis. Foi a operação com o maior número de vítimas, inclusive civis, desde o início da guerra. E o maior problema político já enfrentado pelo presidente Bush. Logo cedo, a sala de imprensa da Casa Branca foi tomada pelos jornalistas que esperavam uma explicação do porta-voz do presidente Bush. Maureen Fitzwater chegou e leu um texto. O prédio atacado era um alvo militar. Era um centro de comando e controle que mandava instruções para as forças militares do Iraque. As autoridades iraquianas tinham pintado e camuflado o teto do prédio para evitar a identificação. Nós temos atacado, disse ele, alvos desse tipo desde que a guerra começou. Quem está levando a população civil para prédios militares é Saddam Hussein. Ele disse muito obrigado e saiu. Pouco depois, na Câmara Americana de Comércio, o secretário da Defesa, Dick Cheney, repetiu que aquele prédio era um alvo militar. E contou que hoje os serviços de informação americanos descobriram que Saddam Hussein tinha estacionado 2 aviões MiG-21 perto de uma pirâmide, numa área arqueológica valiosa, fundada no século 27 a.C. Com o Kuwait. Os soldados egípcios avistam uma caminhonete ao longe no deserto. Dentro, 2 soldados iraquianos que querem se entregar. As imagens foram distorcidas para evitar que os desertores sejam identificados. Eles avisaram logo de mãos para o alto que vieram em paz. Contam que roubaram a caminhonete no Kuwait e que estão sem comida e combustível. Enquanto se confraternizam com os soldados árabes, os 2 iraquianos dizem que esperam o fim de Saddam Hussein e que a guerra acabe logo. Os tanques aliados enfrentam problemas nas areias do deserto. Roberto Godoy. Quando a Guerra do Golfo começou, Saddam Hussein disse que podia contar com 8 generais, os 7 chefes dos exércitos regionais e mais um certo general deserto. É esse comandante invisível, mas muito eficiente, que está agora causando problemas para as forças aliadas. Pelo menos 120 blindados, metade deles tanques pesados dos Estados Unidos, foram postos fora de combate pelo calor e pela areia. Os componentes eletrônicos não resistem muito tempo à temperatura de 50 graus e o tanque de 60 toneladas para de funcionar. Os próprios combatentes sofrem os efeitos da campanha do General Deserto. Cada homem precisa de 68 litros de água por dia para evitar a desidratação. E o comando aliado só está conseguindo fornecer 23 litros por cabeça. A rede de TV americana CBS revela que Israel teria recebido sinal verde dos Estados Unidos para atacar o Iraque depois que começara a ofensiva por terra.
tarde, o general Thomas Kelly afirmou que o prédio tinha o teto reforçado com cabos de aço e um avançado equipamento de comunicação capaz de resistir a uma bomba atômica. O general e o capitão da Marinha, David Harrington, mostraram mapas indicando que o abrigo ficava a 100 metros de uma escola e uma mesquita. Eles disseram que o serviço secreto americano vigiava a área e sabia que veículos militares chegavam ao local. Os iraquianos declaram que 400 pessoas morreram no abrigo usado somente para proteger a população. O governo Saddam Hussein denunciou o bombardeio ao Conselho de Segurança da ONU como uma violação da Convenção de Genebra. O governo da Síria... Os carros que estavam nas ruas também foram arrombados. O vídeo mostra ainda um membro da resistência que pode ser visto em cima de uma ponte. Ele se prepara para atacar um caminhão iraquiano. Agora, ele joga uma bomba caseira que estoura perto do caminhão, sem conseguir atingir o veículo. As sirenes de alerta voltaram a tocar. A do New York Times foi confirmada pelo Pentágono. No subsolo do Hotel Rashid funciona um centro de comunicação chave para o comando militar do Iraque, o único ainda não destruído pelo ataque dos aliados a Bagdá. Como o hotel está permanentemente ocupado por visitantes e jornalistas estrangeiros, não foi alvo dos bombardeios da capital iraquiana. O centro militar do hotel, com equipamento para transmissão por micro-ondas, está conectado a uma das últimas linhas seguras de comunicação com as tropas iraquianas no Kuwait. Estas linhas de comunicação passariam por 3 pontes que cruzam o rio Tigre, a alguns metros do hotel. Os bombardeios aliados destruíram 3 das 8 pontes que cruzam o rio Tigre em Bagdá. Uma delas era utilizada pelo centro militar do Hotel Rashid. Uma alta fonte do Pentágono admitiu que a pressão política para evitar baixas entre a população civil obrigou os aliados a suspender o bombardeio às outras pontes da capital iraquiana. Galpão usado pelas forças militares de Saddam Hussein. O míssil é disparado e destrói o alvo. Não se sabe se havia ou não aviões escondidos no galpão. O Iraque só confirma até agora a morte de 94 pessoas no ataque ao abrigo antiaéreo em Bagdá. O resgate dos corpos ainda não terminou, como mostra o repórter Pedro Bial. A Defesa Civil continua a retirar os corpos em pedaços do abrigo antiaéreo de Amiria. Depois da previsão de ontem de 400 vítimas, a Rádio Bagdá confirmou hoje 94 mortos, o que indica a disposição iraquiana de contar os corpos devagar para prolongar as consequências políticas do desastre. Repórteres que desceram ao abrigo não viram nenhum sinal que denunciasse atividades militares anteriores ao bombardeio. Um clima assustadoramente anti-ocidental tomou conta de Bagdá. Homens e mulheres igualmente exaltados saíram em passeata pelas ruas. Alguns descarregavam as armas contra o céu. Não havia nada a manifestar além do ódio. Hoje, manifestantes ficaram durante todo o dia em frente à embaixada americana aqui em Amman, pedindo o rompimento das relações entre a Jordânia e os Estados Unidos. Se pudessem, teriam trocado a bandeira americana pela iraquiana. Panos negros se espalhavam pela cidade, nas mãos e nos carros. Os jornalistas ouviam os desaforos e os câmeras mal conseguiam trabalhar. Protegida por tropas de choque, a embaixada americana... Esperam encontrar menos resistência. A guerra aérea teria destruído 1/3 do poder de fogo do exército do Iraque. O general americano Richard Neal acha encorajador ouvir o Iraque falando pela primeira vez desde o início da guerra em sair do Kuwait. Diz o general que é um sinal de que os bombardeios estão enfraquecendo o inimigo. Os caças F-16 e os bombardeiros B-52 atacam os iraquianos no Kuwait. E o tipo de bombas mostra que eles preparam a ofensiva terrestre. Bombas de explosão de combustível no ar lançam uma espécie de aerossol inflamável que produz uma onda de choque tão forte como uma pequena bomba atômica. Elas ajudam a detonar as minas que o Iraque teria colocado no Kuwait. A cidade, que fica às margens do rio Eufrates, foi bastante atingida. O mercado ficou totalmente destruído. O ataque aconteceu há 3 dias. Desta vez, os jornalistas estrangeiros puderam visitar o local. Segundo moradores da cidade, teriam morrido 130 pessoas, 87 estariam feridas. Os aviões franceses Jaguar e os helicópteros americanos Apache atacam a infantaria iraquiana na fronteira.
A artilharia americana também despejou bombas sobre os inimigos na fronteira. Segundo o comando aliado, com o apoio de canhões, os helicópteros destruíram 2 fortificações, 2 radares móveis, um bunker... Os soldados já estão trabalhando. Os canhões apontam para o Kuwait ocupado. O fuzileiro sobe numa colina para enxergar melhor o horizonte. O inimigo pode estar próximo. Uma trilha de fumaça no céu é sinal de que o ataque aéreo contra o Iraque não para. Os tanques se alinham no chão. A ordem de ataque pode chegar a qualquer momento. O dia demora a passar. Quando o sol se põe, o movimento das tropas ainda é grande. É hora de rezar. Os soldados sauditas se voltam para Meca. Ajoelhados, pedem proteção aos céus. Vai começar uma nova noite de espera. Um dos principais chefes da Guarda Republicana do Iraque estava num posto de comando bombardeado pelos aliados no Kuwait. A informação é do Serviço Secreto dos Estados Unidos. 150 mil homens, a Guarda Republicana é a elite das tropas de Saddam Hussein. São os melhores soldados, os mais treinados e os que ganham mais. Por isso, os bombardeios aliados ao Kuwait e ao sul do Iraque querem destruir ou, pelo menos, enfraquecer a Guarda Republicana, a força iraquiana mais temida. Até a guerra Irã-Iraque era apenas uma força criada para proteger Saddam Hussein de um possível golpe militar. Para garantir a lealdade absoluta, os soldados eram recrutados em Tikrit, a cidade onde nasceu o líder iraquiano. They were politically pure, loyal, trusted soldiers, recruited from his... Em 83, o Irã levava vantagem na guerra. Os guardas republicanos receberam os melhores tanques, os melhores lançadores múltiplos de foguetes e os melhores canhões iraquianos. Foram treinados para dar velocidade aos ataques e tomar decisões no campo de batalha, vencendo batalhas decisivas contra o Irã. They taught them how to make decisions for themselves on the battlefield, E agora novas informações ao vivo de Nova York com Paulo Henrique Amorim. Celso, acabou de ser identificado o homem preso porque resolveu fazer um sermão em defesa dos iraquianos mortos durante um ato. As bombas são lançadas quando o avião chega mais perto do alvo. Lasing and updating all the time. The bombs hit the bridge. Quando o piloto muda o foco da câmera, é possível ver a fumaça da bomba que errou o alvo na parte de baixo da tela. O comando britânico não sabe por que a bomba se desviou do alvo. O Iraque afirma que o bombardeio à cidade de Fallujah matou 130 pessoas que faziam compras neste mercado. 2 soldados americanos foram mortos e 6 ficaram feridos pelo fogo de um helicóptero americano Apache num combate com forças iraquianas. A informação foi divulgada pelo comando americano em Riyadh. Os soldados estavam em 2 carros blindados, atingidos por mísseis do helicóptero Apache. Este é o 3º caso de baixas americanas pelo chamado fogo amigo, desde o início da guerra. O Iraque afirma que lançou 3 mísseis contra uma instalação nuclear de Israel no deserto do Negev na noite passada. 5 quilômetros da costa kuwaitiana. As autoridades militares americanas não deram detalhes dos acidentes, nem de possíveis vítimas. Os navios atingidos são o USS Tripoli, uma embarcação de assalto anfíbio, e o USS Princeton, um encouraçado lançador de mísseis. Paradas para entrar em combate a qualquer hora. Segundo o general Gazo, a diplomacia não mudará a estratégia geral dos aliados. No deserto saudita, os soldados aliados treinam duro para enfrentar os rivais iraquianos, provavelmente nos próximos dias. A parte mais difícil da preparação é esta, com baionetas. Os soldados aprendem a rasgar esses sacos como se fossem as barrigas dos inimigos. Os treinos são violentos, um espelho da própria guerra. O coronel Andrew Larpent diz que esses treinamentos são necessários e vão contribuir para o sucesso dos aliados no campo de batalha. Na retaguarda, os hospitais de campanha já estão prontos para atender os feridos. A coronel britânica June Kennedy garante que os enfermeiros e médicos foram profissionalmente preparados para enfrentar o que der e vier.
Aqui há poucas esperanças de que o acampamento fique sem trabalho como hoje em dia. A perspectiva é de muitas tarefas, tristes tarefas. Mas o início da guerra terrestre pode ser adiado por causa do tempo. Apesar da lua agora ser nova, o que favorece o início dos combates à noite, começou a soprar um forte vento no deserto. Por enquanto é só isso, mas os meteorologistas temem que seja o começo do Shamal, um vento terrível que costuma soprar no norte do Iraque na direção do Golfo Pérsico. O Shamal deixa a visibilidade zero, porque senão vão ser atingidas pelo fogo cruzado das batalhas. Nem os beduínos escapam do trabalho de limpeza da área. Esses nômades do deserto também estão sendo retirados para facilitar a movimentação de tropas, que é cada vez maior junto à fronteira da Arábia Saudita com o Kuwait. A mobilização geral inclui a artilharia pesada, que já vem fustigando a guarda republicana entrincheirada no território kuwaitiano. Tanques de alto poder destrutivo e os helicópteros antitanques também fazem parte dessa grande preparação para o ataque terrestre. A ofensiva vai se dar em 3 frentes. Através da fronteira com a Arábia Saudita em direção à cidade do Kuwait. Aí serão utilizados tanques velozes e bem equipados. A segunda frente vai atacar pelo norte, com helicópteros que despejarão batalhões de marines e tropas anfíbias que desembarcarão no litoral do Kuwait. Finalmente, a oeste, o ataque com blindados e tanques terá que atravessar um pedaço do território iraquiano. Se as tropas de Saddam Hussein recuarem para dentro do Iraque, os aliados vão permanecer no território kuwaitiano até que o perigo de uma nova invasão iraquiana tenha sido definitivamente afastado. Para romper as linhas inimigas, os aliados vão usar primeiro o bombardeio antiminas. Sobre o terreno limpo vão passar os helicópteros que atacarão a defesa iraquiana. Uma vez destruída essa resistência, virão os tanques para abrir mais o caminho. Em seguida, será a vez das pontes móveis, que vão permitir a passagem de novas unidades blindadas. E, finalmente, feridos, 2 navios estão com rombos nos cascos. Ernesto Palha. Os preparativos para a ofensiva continuam. E a movimentação de tropas não é apenas na fronteira. Nesta madrugada, 2 navios americanos bateram em minas, aqui no norte do Golfo Pérsico, próximo ao litoral do Kuwait ocupado. O comando aliado garante que os 2 navios sofreram apenas danos pequenos. As águas do Golfo Pérsico estão cheias de minas. Os aliados sabiam disto, mas 2 navios americanos acabaram atingidos. O primeiro foi o Trípoli, um navio de desembarque anfíbio. O Trípoli ficou com um rombo no casco. 2 horas depois, foi a vez do Princeton. O Princeton é um cruzador armado para o lançamento de mísseis. Estas imagens foram feitas por militares americanos. Elas mostram o interior do USS Trípoli depois de esbarrar na mina. 3 marinheiros ficaram feridos. Os navios continuaram a navegar, mas a tripulação do Trípoli viveu momentos de grande tensão para reparar os estragos. O que faziam 2 navios americanos tão próximo da costa do Kuwait, navegando em águas hostis? Os analistas militares garantem que só há uma explicação. Os navios transportam tropas para um desembarque no litoral kuwaitiano. Fontes do Pentágono confirmam que 18 mil fuzileiros navais, os Marines, embarcados em 31 veículos anfíbios, já estão em algum ponto aqui do norte do Golfo Pérsico. Tanques, armamentos, navios e tropas. A frente anti-Iraque... E passa bem. As forças aliadas fizeram hoje novos bombardeios sobre Bagdá. Estas imagens mostram as baterias de defesa antiaérea iraquianas respondendo ao ataque aliado. Os bombardeios atravessaram a madrugada e continuaram durante toda a manhã de hoje. Agora à noite, o repórter da rede de TV americana CNN, Peter Arnett, fez ao vivo de Bagdá o relato de 2 novos ataques. Além da capital, a aviação aliada atacou também cidades a sudeste do Iraque. O comando militar francês divulgou as imagens do ataque a um alvo militar em território do Kuwait ocupado. Fontes da aviação francesa disseram que a construção era um depósito de munição. Acompanhe o momento em que o míssil atinge o alvo.
Os técnicos da fábrica americana que produz o míssil de defesa Patriota começam a trabalhar em Israel para melhorar a eficiência na interceptação dos mísseis Scud lançados pelo Iraque. Trechos da reportagem do enviado especial da Rede Globo a Israel, Carlos Dornelles, foram censurados pelas autoridades militares israelenses que alegaram razões de segurança para proibir que algumas imagens fossem mostradas. Eles foram as maiores estrelas das noites de Tel Aviv, desde o início da guerra. Durante um certo tempo, a eficiência dos mísseis Patriot foi o grande fator que permitiu a Israel simplesmente ficar na defensiva, sem contra-atacar o Iraque. Apontados para o céu em vários pontos do país, os Patriot eram os grandes baluartes da sensação de segurança que o país experimentou. Mas a época da confiança absoluta já passou. Hoje, os mísseis Patriot são uma grande polêmica entre os israelenses. O governo já não confia tanto assim nos mísseis. E os Estados Unidos estão preocupados, porque sabem que se as explosões dos mísseis iraquianos continuarem, vai ser difícil segurar Israel. O governo israelense tem procurado demonstrar impaciência com a continuidade dos ataques iraquianos. Só para exercícios. A bordo de navios na costa da Arábia Saudita, eles vão aguardar a ordem para o desembarque em alguma praia do Kuwait. As caravanas no deserto, de tropas e equipamento em direção à frente de batalha, são outro sinal claro de que a ofensiva aliada é uma questão de horas, se Saddam Hussein não decidir recuar. Aqui nos Estados Unidos tem muita gente torcendo para que essa proposta de Gorbachev não seja aceita pelo Iraque ou pela Casa Branca. São aqueles que acham uma ofensiva terrestre necessária não só para liberar o Kuwait, mas também para eliminar Saddam Hussein do mapa político do Oriente Médio. E numa nova corrida diplomática para uma solução pacífica para o Golfo, minas participam da operação no deserto para enfrentar um perigoso inimigo. As minas colocadas pelos iraquianos ao longo da fronteira com a Arábia Saudita. Nas últimas horas, os fuzileiros intensificaram os treinamentos de tiro e participam também de exercícios nas areias do deserto. Os fuzileiros mostram que estão prontos para enfrentar o inimigo, até corpo a corpo se for preciso. E num outro ponto do deserto, uma formação de um regimento mostra que as tropas aliadas podem entrar em combate a qualquer momento. E o mau tempo pode atrasar a ofensiva terrestre do Golfo. Os soldados americanos lutam contra tempestades de areia no leste da Arábia Saudita e chove muito na região central do deserto. A areia impede o deslocamento das tropas e pode provocar muitos defeitos nos armamentos de última geração usados pelos aliados. A viagem do ministro... Embora a rede industrial do país tenha sido seriamente comprometida, ainda pode ser recuperada. Saddam Hussein joga com a possibilidade de obter uma vitória estratégica se o cessar-fogo for declarado agora e ele puder manter a nação nas condições... E dão um ultimato ao Iraque. As tropas iraquianas têm de começar a retirada do Kuwait até as 2 da tarde de amanhã, hora de Brasília. O governo Saddam Hussein rejeita o ultimato dos Estados Unidos e diz que continua negociando com Moscou. Presidenta da ONU. Início da retirada no dia seguinte ao cessar-fogo. Prazo de 21 dias para retirada total. Fim das sanções da ONU depois da retirada. Devolução dos prisioneiros de guerra 72 horas depois do cessar-fogo. Supervisão da retirada por uma força de paz indicada pelo Conselho de Segurança da ONU. Deve começar às 2 da tarde deste sábado, hora do Rio, 8 da noite em Bagdá. O Iraque tem uma semana para a retirada completa de suas forças do Kuwait. 2 dias depois de iniciada a saída, o Iraque deve desocupar a cidade do Kuwait para que o emir reassuma o poder. As forças iraquianas devem voltar às posições que ocupavam no dia 1º de agosto do ano passado. Os prisioneiros de guerra e civis devem ser libertados em 48 horas. As minas e explosivos têm que ser desarmados com a participação de pessoal iraquiano. E estão suspensos todos os voos de aviões iraquianos no Kuwait. Os aviões da coalizão podem voar normalmente. Importantly and more urgently, we learned à noite de algum ponto da fronteira do Kuwait. São 150 campos de petróleo pegando fogo, 1/4 dos campos do Kuwait. É a primeira prova da política de terra arrasada.
A proposta soviética prevê um cessar-fogo antes do tamanho de Sergipe. Ernesto Palha. Nas próximas horas, as armas podem silenciar no deserto. O prazo para os iraquianos deixarem o Kuwait antes de uma ofensiva terrestre aliada está definido. Nas próximas horas, toda esta região poderá ser palco de uma das maiores retiradas da história. Caso elas tenham sido destruídas pelos ataques aéreos aliados, as tropas de Saddam Hussein teriam outra opção: rodovias construídas pelo exército iraquiano durante o período de ocupação do Kuwait. A maior distância a ser percorrida pelos iraquianos no caminho de volta seria de cerca de 300 Godoy. É muito difícil para o Iraque realizar a operação de retirada das tropas e equipamentos que estão no Kuwait a partir do meio-dia deste sábado, 2 horas da tarde, pelo horário de Brasília. Tecnicamente, o desmantelamento das instalações militares e a movimentação do contingente exigem um preparo longo, com apoio logístico e linhas de abastecimento pelo menos iguais às que foram estabelecidas para a invasão. Uma retirada significativa, nos termos do presidente Bush, talvez seja representada por 100 mil homens e suas armas, a 4ª parte do exército iraquiano no Kuwait. Sobre as tropas iraquianas entrincheiradas no deserto. A informação foi transmitida hoje por um repórter da Associated Press, citando fontes da Marinha Americana. Nesta reportagem da BBC de Londres, aparecem aviões americanos com carregamento de bombas napalm que já estariam sendo usadas há uma semana no deserto. Outras agências de notícia garantem que hoje foi a primeira vez que os aliados... ...pelo presidente Bush. Mas, por outro lado, a outra informação é que o embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas teria pedido mais detalhes dessa resposta. Nós estamos agora com informações das Nações Unidas, onde se espera a confirmação ou não da concordância do presidente Saddam Hussein ao ultimátum dado ontem pelo presidente George Bush para que as tropas iraquianas... 7h30 da noite. O fogo antiaéreo iraquiano iluminou o céu. Analistas militares observando estas imagens transmitidas ao vivo pela rede de televisão CNN disseram que as baterias do Iraque pareciam atirar em todas as direções. No hotel Al-Rashid, em Bagdá, o correspondente Peter Arnett descreveu o ataque. Ele disse que se ouviam grandes explosões em locais difíceis de identificar. Os ataques estão acontecendo toda a noite. E segundo Peter Arnett, tudo indica que eles não têm hora para acabar. Enquanto acontecia o ataque, o porta-voz da Força Aérea Inglesa comentava na Arábia Saudita as ações dos aviões aliados. Só hoje, disse ele, foram feitas quase 5 mil missões no Iraque e Kuwait. A gigantesca lareira. Essas imagens feitas na fronteira da Arábia Saudita com Kuwait, com exclusividade pela rede americana CBS, mostram o resultado da decisão do Iraque de botar fogo em mais de 190 poços de petróleo, além de oleodutos e refinarias. É a política de terra arrasada. A consequência disso é que 1/4 do território do Kuwait foi coberto por uma nuvem espessa que lembra a nuvem sobre Hiroshima depois da bomba atômica. Um dia de sol forte se converteu no sol da meia-noite. Há informações de que todos os 900 poços de petróleo em produção no Kuwait foram minados. Quando acabar a guerra, serão necessários 5 anos para que a produção de petróleo do Kuwait volte aos níveis... É uma máquina humana de guerra, que combate com um equipamento de 35 quilos. Na pesada mochila, o Marine leva uma roupa de proteção antigás, 2 ponchos para enfrentar o frio do deserto, um forro de poncho, comida, roupas de baixo e um estojo de barbear. Em cima, o saco de dormir. Nesta bolsa, uma pá usada para abrir trincheiras. 2 cantins de 1 litro cada. Colchonete. O capacete é de Kevlar, material utilizado na Fórmula 1, muito leve e ultra resistente. Aguenta um impacto de até 700 quilos. Sobre os ombros, o colete, bolso de munição, faca de combate, estojo de primeiros socorros e uma pistola Beretta 9mm. O fuzil é um M16A2. O colete é à prova de balas e o Marine leva ainda a máscara antigás. Na calça, o bolso para objetos pessoais e as botas leves, escolhidas especialmente para o combate na areia. A invasão do Kuwait pelo mar vai testar a eficiência de uma nova arma, um overcraft de grande porte. Na Segunda Guerra Mundial, o desembarque da Normandia foi decisivo.
Os Marines e os tanques chegaram até a praia com muita dificuldade. Na Guerra do Golfo Pérsico, este anfíbio pode ajudar o trabalho dos fuzileiros navais. Ele é mais um armamento de alta tecnologia que está passando pelo primeiro teste em ação. O Hellcake é um hovercraft de grande porte. Ele pode levar até 6 tanques ou caminhões com peças de artilharia e tropas. Movido por 4 turbinas que enchem os seus colchões e 2 motores, o Hellcake flutua sobre terra ou mar. Com isto, ele pode evitar as minas iraquianas. Este hovercraft pode fazer transportes de pontos distantes até 300 quilômetros do litoral. Ele é lento, mas tem grande facilidade de manobra. Os analistas militares dizem que o Hellcake pode ser o mais importante avanço para o desembarque anfíbio desde a invenção do helicóptero. Depois do desembarque, um dos maiores inimigos dos aliados vai ser o que os analistas militares chamam de General Deserto. Estes soldados precisam de doses extras de vitamina A e potássio. No deserto, eles estão sempre ameaçados de desidratação. A temperatura é um dos maiores problemas na campanha terrestre. De dia, os termômetros podem chegar a 50 graus. De noite, a temperatura cai para 15 graus. Às vezes, vai a 0. Quando chove, os blindados atolam e quando o sol é forte demais, alguns equipamentos não resistem. Os circuitos dos tanques americanos Abrams, uma das estrelas da guerra, derretem no sol. 100 deles já foram levados de volta às bases para manutenção. Nem tudo, porém, é dificuldade. A tecnologia ajuda. À noite, por exemplo, os canhões são guiados por mira laser. Os soldados usam óculos especiais que permitem enxergar os alvos inimigos. Os estrategistas sabem que o soldado iraquiano está mais adaptado ao terreno. Ele lutou no deserto durante 8 anos contra o Irã. O equipamento de combate está climatizado. Se nessa guerra a natureza está ao lado do Iraque, os aliados contam com a tecnologia para superar. Foi ele que começou a guerra bombardeando Bagdá, como foi ele que destruiu o abrigo antiaéreo da capital iraquiana. O seu formato, semelhante a um morcego, e o material de que é revestido, à base de grafite, o tornam invisível aos radares inimigos. Voando a altas ou baixas altitudes, ele dispõe de um sistema a laser para localizar e destruir o alvo com muita precisão. Já o F-4G, um avião usado para destruir baterias antiaéreas e radares, é um outro tipo de espião. Ele capta o sinal eletrônico, interfere na transmissão e atrapalha o funcionamento do radar. Dessa forma, consegue escapar do míssil inimigo, ao mesmo tempo em que dispara outro míssil, que vai direto contra o alvo localizado. O Jaguar francês pratica um tipo diferente de espionagem em ataque. Uma câmera instalada no nariz do avião permite que ele localize e fotografe o alvo, de modo a orientar com precisão o míssil a ser disparado. A margem de erro é quase 0. Um espião inglês que foi testado pela primeira vez nesta guerra é este aí, um míssil invisível aos radares inimigos. Ele percorre uma determinada área e volta ao local do disparo. Dentro dele, uma câmera fotográfica registrou tudo por onde passou. Além dos aviões e mísseis, os aliados levaram para os céus do Golfo uma arma decisiva, os helicópteros. É o que mostra o analista militar Roberto Godoy. O trabalho dos helicópteros é decisivo na ofensiva terrestre. São eles os responsáveis pelo combate direto aos blindados pesados do Iraque e pelo transporte avançado de tropas de elite. Os aliados estão empregando 3 tipos diferentes nessa operação. A tarefa de infiltrar esquadrões de forças especiais além das linhas inimigas fica por conta do Black Hawk, um modelo pesado capaz de transportar até 24 soldados pronto para a luta. Há também um impressionante Apache, uma espécie de tanque voador semi-blindado, armado com mísseis, foguetes e um poderoso canhão. A missão de ataque a posições no solo será cumprida pelo Cobra, equipado como o Apache, porém muito mais ágil. Esses 2 helicópteros levam a mesma arma principal, um míssil antitanque e antifortificações chamado Hellfire. E é isso mesmo que ele faz. Leva o fogo do inferno para o centro do campo de batalha. As Forças Armadas americanas ganham um poderoso aliado na guerra contra o Iraque. Um produto que protege os soldados de queimaduras. Vejam só que coisa impressionante. Esta substância branca está sendo uma arma da maior importância para os americanos no conflito do Golfo Pérsico. O Watergel, como é conhecido, tem dupla finalidade. Ele tanto trata como evita as queimaduras.
O produto está sendo fornecido às Forças Armadas dos Estados Unidos por este pequeno laboratório farmacêutico de Nova Jersey. No tratamento das queimaduras, o Watergel resfria rapidamente as partes queimadas do corpo e elimina a dor. Com isso, a recuperação do paciente é muito mais rápida. Recentemente, na batalha pela cidade de Kafji, na Arábia Saudita, os soldados queimados foram tratados assim, com ataduras e cobertores embebidos com o Watergel. Para enfrentar o fogo, as roupas molhadas com Watergel se transformam em verdadeiras couraças protetoras. Segundo os fabricantes, o Watergel é uma mistura de água com óleos vegetais. O produto tem feito tanto sucesso no conflito do Golfo que já está sendo vendido para outros países. Em Israel, cobertores de gel são usados para salvar vítimas de atentados terroristas. Em tempos de paz, o Watergel em versões diferentes, do Jeep ao lançador de mísseis TOW. O LAV é um carro de combate leve fabricado nos Estados Unidos pela General Motors. Estreou na invasão do Panamá e é o grande sucesso no Golfo, tanto que é o carro usado pelo comandante das Forças Aliadas, o general Schwarzkopf. O tanque britânico Challenger começou a ser fabricado no início dos anos 80. Um detalhe curioso, o Challenger teve o pior desempenho numa concorrência recente feita pela Arábia Saudita. O vencedor dessa concorrência foi o tanque brasileiro Osório, fabricado pela Ingesa. O ponto alto do Challenger é o ótimo canhão de 120 mm. O ponto fraco é a blindagem, que não resiste às armas antitanque iraquianas. O T-62 soviético é considerado um dos mais bem-sucedidos blindados da história. Esteve presente em todos os conflitos desde a Guerra dos 6 Dias, em 67, até a Guerra do Golfo, com exceção da Guerra das Malvinas. A Associated Press informou que agora às 7h35 da noite, hora Rio, a Rádio Bagdá, monitorada em Chipre e em Israel, transmitiu uma informação do presidente iraquiano Saddam Hussein de que as tropas do Iraque devem sair imediatamente do Kuwait. Essa informação foi transmitida pelo chanceler Tariq Aziz a autoridades da União Soviética. Aparentemente, isso significa que o Iraque estaria aderindo à fórmula de paz proposta pelo governo soviético. Aqui em Washington, nos Estados Unidos, o assessor de imprensa da Casa Branca, Maureen Fitzwater, disse que não sabe de nada. Tudo que o governo americano sabe é o que acabou de ouvir nas estações de televisão dos Estados Unidos. Feitas por um cinegrafista amador, mostram o momento em que o míssil Scud atingiu o alvo. O prédio onde estavam os soldados foi destruído. Logo depois do ataque, helicópteros americanos sobrevoaram a área do ataque. Eram de paraquedas e ocuparam um setor da cidade do Kuwait. Os aliados dizem que destruíram 270 tanques e prenderam 25 mil soldados iraquianos. A guarda republicana de Saddam Hussein seguiu em direção ao sul do Iraque com uma coluna de 80 tanques. A aviação aliada informa que destruiu 35 desses tanques. A invasão do Kuwait ocupado está confirmando tudo o que os estrategistas previam para a guerra no chão. A única surpresa é a rapidez do ataque. Ernesto Palha. Em apenas 10 horas, as forças aliadas cumpriram todos os objetivos programados para as primeiras 24 horas do conflito em terra. Foi menos da metade do tempo previsto. A primeira divisão blindada inglesa entrou no território iraquiano e depois se subdividiu. Uma parte foi para o leste, atacando as tropas iraquianas no Kuwait. Outra seguiu rumo ao norte, em direção a posições ocupadas pela Guarda Republicana. A divisão francesa Daguet, junto com efetivos da Legião Estrangeira, avançou rumo ao norte do Kuwait. Tropas de outros 9 países da coalizão aliada participam dessa operação. Paraquedistas americanos foram lançados perto da capital do Kuwait. E pelo mar, os fuzileiros navais americanos atacaram a ilha de Failaka, que controla o acesso à cidade do Kuwait. Além do ataque com mísseis, elas mostram posições abandonadas pelos soldados iraquianos sem nenhum combate. As longas colunas de caminhões e blindados se deslocam à luz do dia, mostrando que os aliados não esperam ataques aéreos iraquianos. Uma ambulância traz um ferido e o socorro é feito sem pressa. Uma cena bem diferente do corre-corre da Guerra do Vietnã, quando essa operação era feita debaixo de fogo inimigo. Comenta a velocidade da invasão aliada. A maior surpresa da ofensiva dos aliados é a velocidade. As tropas estão avançando de um objetivo para outro em território kuwaitiano a mais de 70 km por hora.
deslocando milhares de caminhões, blindados e veículos especiais. É uma solução estonteante, adotada pelo comandante dos 500 mil soldados norte-americanos, general Norman Schwarzkopf, para desorientar a defesa iraquiana e criar um fato novo, imprevisível no campo de batalha. Todo o pacote estratégico-tático do general Urso, como ele é chamado pelos seus homens, é clássico, da cobertura aérea ao corte nos suprimentos do inimigo antes de cada combate. Só é nova a pressa do general. O próprio Schwarzkopf usa um blindado LAV-25, armado com canhão elétrico de tiro rápido, para visitar a frente de luta, sempre a 100 km por hora. 84% dos americanos... Mais avançadas são reservistas mal treinados e mal alimentados. Essas imagens de ontem revelam um soldado que, ao se render, na verdade, se liberta. Os aliados ainda não enfrentaram para valer a tropa de elite, a Guarda Republicana. Outro perigo é que, pouco antes de perder a guerra, o Iraque resolva usar armas não convencionais, como fez na guerra. Major foi feita hoje cedo em Londres. O Kuwait está libertado e uma das campanhas militares mais notáveis da nossa história chega ao fim, anunciou John Major. O presidente da Comunidade Econômica Europeia, Jacques Pau, se manifestou hoje a favor da inclusão de Israel em uma nova ordem de pós-guerra no Golfo. A ofensiva terrestre foi interrompida há quase 12 horas e a aviação aliada só realiza missões de vigilância sobre o território iraquiano. O presidente George Bush deu um prazo de 48 horas para os comandantes militares do Iraque e das forças aliadas começarem as negociações no campo de batalha para a retirada das tropas. É o que informa, agora de Nova York, o repórter Antônio Augusto. A insistência do presidente Bush para que os comandantes militares acertem o fim das batalhas é para evitar que Saddam Hussein ainda tente algum ato de heroísmo nestas últimas horas antes da rendição. Mas, por enquanto, o presidente deixou de lado a exigência de uma declaração pública de Saddam, que seria uma forma de humilhação perante o mundo. No fronte diplomático, o presidente Bush... ...puxadas pelas tropas iraquianas poderiam explodir assim que o prédio da embaixada fosse ocupado. Colunas de fumaça saíam do prédio durante as explosões. O repórter da CNN fazia uma reportagem quando uma explosão interrompeu sua transmissão. Não era um tiro, mas o barulho de mais uma mina sendo destruída pelos explosivos. O anúncio do cessar-fogo foi divulgado pela Rádio Bagdá às 11 da manhã, hora local, 5 horas de Brasília. Mas no final da noite de ontem, a capital iraquiana sofreu novos bombardeios aliados. Os últimos ataques aliados atingiram a periferia de Bagdá. Estas imagens mostram a bateria de defesa em ação. E o fogo... Safwan, perto da fronteira do Iraque com o Kuwait. A batalha de tanques entre a força de elite iraquiana e o 7º Corpo do Exército Americano também se realizava nas imediações da cidade de Basra. E mais ao norte, paraquedistas norte-americanos e franceses ocupavam a cidade de Nassiriya. Augusto. O cessar-fogo na Guerra do Golfo continuava em vigor hoje, apesar de algumas escaramuças com tropas iraquianas que desconhecem a ordem de parar de atirar. A informação é de um funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ele informou também que não tem notícia de novas baixas desde o momento em que o presidente Bush anunciou o cessar-fogo. Pois é, Augusto, e os meios de comunicação iraquianos, principalmente a Rádio Bagdá, tentam agora converter a derrota militar do Iraque numa vitória política. Desde ontem que a emissora oficial de Bagdá está transmitindo discursos religiosos e canções. Hoje, um comunicado da rádio dizia o seguinte: nossa fé sobre as forças do mal nos deu a vitória e, graças a ela, evitamos o derramamento de sangue dos nossos filhos e dos filhos da humanidade. O São Paulo já termina por aqui e volta logo mais. A Rede Globo continua também de plantão e a qualquer momento... Aconteceu aqui, no Vale do Rio Eufrates, dentro do território iraquiano. O deserto do Iraque, perto da cidade de Basra, foi palco do maior combate entre tanques desde a Segunda Guerra Mundial. De um lado, 3 divisões blindadas americanas e uma britânica. Do outro, a tropa de elite do Iraque. A Guarda Republicana foi a primeira a entrar no Kuwait na ocupação de...